Boa noite, olá, boa noite, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Está tudo bem? Está me ouvindo bem aí? Estão me ouvindo bem? O som tá bom? A imagem tá boa? Como é que tá a conexão aí? Como é que está a conexão? Me falem aí, se estão me ouvindo. Por favor, digitem. Tá tudo ok, né? Seja bem-vinda, Celina, Cícera. Que bom tê-las aqui nesse momento, nessa terça-feira. Sejam muito bem-vindas. Bem, hoje nós vamos conversar. Que bom, o som tá ótimo. Obrigado, Celina. Hoje nós vamos conversar sobre um tema. Bem-vinda, Mariana. Beijo. Nós vamos conversar sobre um tema bem interessante, né, dentro do foco da missão, do nosso objetivo aqui. E eu começo sempre. Boa noite, Tis, Diógenes, bem-vinda. Olá, olá. Eu gostaria de começar, sempre eu começo me apresentando, né, porque como a live fica salva, tem pessoas que assistem depois e não me conhecem tão bem, às vezes estão assistindo pela primeira vez, não estão nessa caminhada aqui com a gente, como tem muitas pessoas que já estão acompanhando as nossas terças-feiras, né? E eu queria me apresentar dizendo mais uma vez, eu sou Lúcia Caminha Colares, sou enfermeira, né? Estou aqui sempre às terças-feiras, nesse horário 18h30, para poder colaborar com uma gotinha de promoção da saúde, de desenvolvimento pessoal, né? Que sempre foi o meu foco na saúde. E estamos aqui para colaborar nesse momento que a gente está vivendo de grandes desafios. Então, mais uma vez, eu dedico essa live, esse estudo, esse conhecimento, esse momento que nós estamos aqui. Hoje, eu estou dedicando ao planeta Terra, esta nave-mãe, né? Nossa nave-mãe, este mundo que nos recebeu para que nós pudéssemos evoluir, desenvolver, né? Está aqui nesse momento, nessa caminhada que a gente está vindo. Então, para o nosso planeta Terra, nosso planetinha azul, eu dedico todo esse estudo, todo esse momento que nós estamos aqui. Bem, eu gostaria de começar perguntando, né, como sempre, solicitando a participação de vocês. O nosso tema hoje é por que adoecemos. Olá, Pará chegando aí, que bom. Por que adoecemos, né? O que vocês acham? Por que a gente adoece? Vocês podiam colocar aí o que vocês acham? Por que a gente adoece? E como a gente adoece? O que vocês acham, né? Que causa esses problemas de doença? A Beatriz Diógenes diz medo, olá. Afonso, seja bem-vindo aqui à nossa live. Medos, né? Medo é uma energia, né? Que, segundo a Beatriz, pode desencadear doenças. E
Mais alguma sugestão, alguma Mariana em vigilância de pensamentos e cuidados com o corpo? Sim, sim. É justamente a questão de medos, de pensamentos negativos e também o relaxamento para com o corpo. Muito bem, Mariana. É isso aí, Mariana Vasconcelos. Bem, vocês, dores da nossa alma, exatamente, né? Muito bem. Às vezes nos esquecemos de fortalecer, de se fortalecer. Celina estuda muito bem, gente. Nossa acupunturista, Celina. Todos vocês disseram coisas importantes e que é verdade, né? Cada um de uma forma. E eu gostaria de aqui nós pensarmos, o nosso corpo, a gente está assim cercado hoje em dia pela tecnologia, aqui nós estamos diante, graças a Deus, nessa interação por conta do avanço da ciência e da tecnologia, né? Estamos aqui cada um com seu celular, estamos convivendo, interagindo, e ai de nós se não fosse, né? Para quem é privilegiado já uma grande parcela, pode-se dizer, né? Da sociedade que tem essa condição, né? Tem uma grande parcela que não, mas já houve muito desenvolvimento para que a gente pudesse adquirir, ter e interagir nesse momento que a gente está passando, então, via tecnológica. E aí, se nós fizermos assim uma comparação, pensarmos, vamos aqui juntos, o nosso corpo sendo um hardware. Vamos supor, nós, um computador, né, um aparelho sofisticado, né, e que o nosso corpo é o hardware de um computador, de um notebook, né? E os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa energia, o nosso campo energético, né? O que nos impulsiona o nosso movimento é o software. Nós temos vários programas, né? O que vocês acham? A gente pode entender assim, dentro de uma análise metafórica, o nosso corpo, nosso físico é o hardware e nossa mente com os seus programas, né, ou com o seu programa, de acordo com a situação, tem softwares. Todo mundo concorda mais ou menos dentro dessa comparação metafórica? E pensar que toda vez que nós estamos indo, né, a gente tem um sistema de equilíbrio, né, como as máquinas têm a sua bateria, tem toda uma organização energética. E a gente dentro, né, com esse software, né, nossas programações, quando a gente entra num sistema né, quando a gente está indo contra o nosso sistema de equilíbrio, contra que é a nossa natureza, né, com comportamentos, hábitos destrutivos, isso aí vai começar a dar uns panes, né? Uns avisos, como uma máquina, quando começa a haver algum problema no sistema de energia, de condução, começa a dar avisos. A sua natureza, a minha, a nossa, né? A nossa natureza básica é estar em sincronia com todas as formas de vida. Então, nós vivemos conectados num mundo com muitas formas biológicas, com muitas formas de vida. Nós estamos vindo dentro desses encontros às terças-feiras, nós estamos tendo essa
esse entendimento que nós vivemos, né? Nosso corpo, nós vivemos em contato com outras formas de vida. E nós nos comunicamos, você se comunica com elas. A questão dos reinos, do reino mineral, que aparentemente, você diz, não tem vida, é uma pedra, tem energia, ali é energia. Hoje a ciência, né, desbloqueada, a ciência avançada, ela mostra, né, uma pedra é o cristal, é a energia do reino mineral, é a energia do reino vegetal, animal, hominal. Então, nós estamos em sincronia e devemos ter essa sincronia com todos os reinos, com todas as formas de vida. Quando a gente começa a fugir do equilíbrio, com essa convivência, com esse contato, né, com o respeito com os reinos que nós interagimos, né, inclusive o reino de micro-organismos, o nosso corpo, o nosso hardware, começa a dar sinais, começa a apresentar, começa a alertar, né? O seu corpo começa a lhe alertar. E ele vai fazer isso de forma mais severa se você não escuta. Até na forma de dor, até chegar na forma de dor. Até você fazer algo a respeito daquilo que está em desequilíbrio, que está desequilibrando o sistema. Algo está desequilibrando o sistema. Então, é necessário a gente entender que o nosso corpo, a gente está falando porque a doença, antes de acontecer a doença, de se instalar uma patologia, o nosso corpo, ele apresenta sinais. Ele começa a dar sinais. A gente não escuta, ele vai avançando com sintomas. Sintomas. Dependendo da direção, do desequilíbrio que está acontecendo, ele começa a apresentar sintomas. E você não escuta e ele vai apertando, né? E você tem que fazer algo, né? Até tem pessoas que entendem e que procuram, né, saber e providenciar. Outros vão deixando até um ponto do seu limite máximo de dor, né? Eu queria aqui lembrar, por exemplo, são coisas simples que hoje em dia nós temos de comportamentos, de não ouvir o nosso corpo, não ouvir o que ele está falando para a gente, né? Existem pessoas, hoje em dia é muito comum, tem uma dor de cabeça, que a gente chama de cefaleia. Começa a apresentar dor de cabeça e não quer nem saber. Pega a dor de cabeça, aí vai logo procurando um analgésico para poder resolver a dor de cabeça. Por quê? Por que aquela dor de cabeça? Por que ela surgiu? Eu conheço casos que tem dor de cabeça, cefaleia, porque está com sede, por falta d'água. O corpo está pedindo água, certo? Existem pessoas que apresentam azia, né? Aquilo ali está aparecendo, está sempre apresentando, às vezes, depois que almoça, em vez de procurar, analisar, ver o que está acontecendo, o que está acontecendo na comida, o que você está almoçando, o que foi introduzido, o que está de diferente, você não tinha isso, agora você está começando a apresentar. Não, já vai logo, coloca, a sobremesa é o antiácido. A sobremesa é logo o antiácido. Não procura nenhuma coisa mais natural, que podia ser um chazinho, né? Um chá de casca de laranja, um chá natural tão bom, né? Para digestivo, tudo. Não, vai logo no antiácido.
Tem pessoas que o corpo, que o organismo começa a dar umas alterações de temperatura. Nós temos a nossa temperatura, como a gente tem uma pressão arterial, cada um tem, né, dentro do limite de normalidade. Tem pessoas que começam a apresentar uma diferença de temperatura, um aumento, pronto, estou com febre, já começa a tomar logo o antitérmico. Gente, hoje em dia o pessoal às vezes chega com 37 graus, um adulto normal, 37 graus, 37,1, já estou com febre. É para tomar um antitérmico? Não, gente, não. Febre a partir, pelo menos, eu disse, será que eu vou ter que fazer de novo, né, o estudo? Eu vou ter que entrar de novo na universidade para poder empreender, ou procurar no Google para poder entender que febre a partir de 37,8, de 37,3 a gente começa a monitorar, beber líquido. Então, o que eu quero dizer com isso? É que a gente sempre está procurando fazer como aquela pessoa que limpa a sua casa, varre, aí tem um tapete enorme na sala e ela vai juntando, botando tudo para debaixo do tapete. Para depois, quando for, uma vez na semana, ela pega, vai passar o aspirador e limpar tudo. Tá só botando para debaixo do tapete. Então a gente sempre está procurando resolver, se livrar de algum sintoma, certo? Que o nosso corpo alerta, né? E não quer saber a causa, não quer resolver. A gente não quer resolver, né? A gente quer se livrar, botar, esconder. Então, vamos ter claro que qualquer desconforto no corpo, você tem 2 caminhos a seguir. Você pode ter um desconforto, você pode procurar entender, buscar a causa, né? Tentar descobrir essa causa, fazer mudanças, trabalhar de uma forma natural, como foi o caso que eu falei da questão da azia, o chá, né, de casca de laranja, que é uma coisa natural, buscar na alimentação o que está acontecendo e chegar num quadro do desconforto para manter a saúde, né, manter o equilíbrio de uma forma saudável, de uma forma natural. Ou então, você não observa, você pode ficar se automedicando, né? Jogando para frente aquele sinal, aquele sintoma que o teu corpo está te alertando, e a coisa avançando. Pode acontecer que seja instalado um quadro patogênico, uma doença, né? Porque você ignora o desequilíbrio, você ignora o sinal, o sintoma, né? E a doença é instalada. Para você resolver essa situação, com certeza, você tem que procurar ajuda. Aí é que entra, né? A medicina, é que entra os profissionais de saúde, cada um com a sua especialidade, para poder lhe ajudar a retornar um quadro de equilíbrio, de saúde, né? E eu pergunto, por que hein? Por que é que você ignora sinais e sintomas de doença e de desequilíbrio? Alguém já falou aí, né? Por que a gente ignora? Por que a gente não dá ouvido, né? O que nosso corpo fala, o que nosso corpo está dizendo, né? Eu acho que foi Beatriz que falou do medo, né? Sempre o medo, né? Por isso que a gente tem que vencer muito, porque o medo ele tem várias faces, ele tem várias formas de se apresentar em várias situações da nossa vida. É por medo. O medo nos paralisa, o medo nos faz colocar assim, sabe,
uma venda nos nossos olhos. O medo faz a gente tomar um remédio para poder se anestesiar, né? Se automedicando, né? E às vezes até dentro de uma própria situação de busca de tratamento, né? Que às vezes num momento de urgência é necessário medicação, mas às vezes você pode tomar num momento que necessite, mas não precisa às vezes fazer daquilo ali uma muleta, né? Depende do caso, depende do estágio que você deixou o corpo chegar, né? Mas nós temos o medo de enfrentar, de desafiar-se, porque a gente fica, certo, com medo de ter que sair daquela zona de conforto e de enfrentar você mesmo, a gente tem medo de enfrentar a gente, nós mesmos, e mudar. Mudar é muito cansativo, né? Você vê, a gente vai mudar de casa. Eu já mudei de casa 3 vezes. Gente, é muito cansativo. A gente tem que embalar as coisas todinhas, né? A gente tem que ver as lembranças, aquela casa. A gente gosta tanto daquele bairro, né? A gente gosta tanto dos vizinhos. A gente tem essa história do apego. A gente já conversou sobre isso, né? Então, mudar em todos os sentidos, muitas vezes não é agradável, principalmente se você está numa situação que você está acostumada, porque às vezes nós estamos acostumados até com o desconforto. A gente às vezes está acostumado com dor. A gente está acostumado com pensamento negativo, um comportamento, às vezes, destrutivo, com uma alimentação não saudável. A gente está acostumado. É como se aquilo ali fizesse parte da gente. E a gente não quer se desafiar, enfrentar, mudar. Então, é essa palavrinha mesmo, que a Beatriz Diógenes colocou lá em cima, o medo, que a gente tem que vencer isso, tirar isso da nossa cabeça, até enfrentar, reconhecer, mas tirar de dentro da gente, certo? Lembrando que nós somos natureza, você é natureza. Nós fazemos parte de uma teia vital, que estamos conectados com tudo e com o todo. Temos que ver isso, essa realidade. Nós adoecemos e já conversamos sobre o processo de como adoecer, dos alertas do corpo que a gente não escuta. Nós ignoramos porque temos medo e nós buscamos não ser natureza, porque nós somos natureza e nós vivemos mergulhado nessa natureza. Nós temos que entender que muitas vezes nós não respeitamos a nós, não respeitamos o grupamento que nós vivemos, que tudo isso cria desconforto e desarmonia. E não respeitamos o todo. Você já viu, fazer uma comparação aqui, quando nós estamos às vezes na nossa casa e a nossa casa começa a ser invadida por formigas,
E a formiga em tudo que é canto, e a formiga no açúcar, que é a formiga... Gente, pelo amor de Deus, olha, sabe o que é isso? O espaço delas foi invadido, o ambiente delas foi invadido, das formigas. E elas, às vezes, não têm mais o que comer, porque os homens constroem coisas, acabam com as florestas, acabam com as matas, os parques, né, para fazer lojas, para fazer isso, sei lá. Então a gente invade. Aí elas começam a ir pelo subsolo e invadir a nossa casa em busca de comida. Isso aqui é para a gente entender que nós vivemos uma verdadeira teia, como as aranhas, né? Cada uma teia, uma enorme teia, as aranhas, tudo no cantinho ali, e uma resolve chafurdar, né? E acaba caindo e alguém passa e pisa, né? Se ela tivesse ficado quietinha ali, respeitando ali o universo da teia, mas ela resolveu sair, às vezes, para picar, para poder invadir quem estava quieto. A gente tem que parar de viver no nosso mundinho exclusivo, olhar só para a gente, parar de viver na que a gente chama de umbigolândia, só olhar para o nosso umbigo, né? A gente tem que entender que quando a gente fica assim, você vê, as pessoas se preocupam, segurança, então vamos subir os muros da casa, vamos colocar isso tudo, não sei o quê, para nos livrar, nos defender dos malfeitores, disso, aquilo. Gente, é mesmo que essa história da formiga. A gente tem que colaborar, tem que pensar. Aqui eu estou citando até a questão das políticas públicas, certo? Tem gente que não gosta, tem gente que pensa, tá entendendo? Que essa história de política pública é uma tremenda bobeira, se preocupar com o próximo, com os menos afortunados. Mais cedo ou mais tarde, é como a história das formigas. Vai acontecer de invadirem o teu ambiente. Mesmo que você se defenda de todo jeito, né? Então, nisso daí, eu queria colocar a questão aqui, para a gente finalizar, essa preocupação, já que eu iniciei a live dedicando ao nosso planeta, né? Nossa nave-mãe, nosso planeta Terra. Esse cuidado que nós temos que ter conosco, porque nós já descobrimos, né? Por que adoecemos e como adoecemos, para ver se a gente cai na real e procura se conduzir de uma forma melhor para prevenir doenças, para promover a nossa saúde, né? E que isso aí tem a ver em você também se preocupar com a questão do ambiente. Mas aí, Lúcia, o que eu vou fazer? Eu não sou Deus, né, o dono do mundo, para poder cuidar de tudo, do todo. Você pode fazer muito. Basta você pensar positivo, basta você colaborar. Nós já vimos que pensamento, o nosso software aqui, ó, as ondas mentais positivas. Toda vez que você puder colaborar, ali no ambiente que você mora. É o que você tem feito, né? O cuidado ali com, por exemplo, destino do lixo, esses focos de mosquito, a gente vê a questão da dengue. A dengue, a gente já está mais do que educado, a humanidade está mais do que educado em relação ao combate ao mosquito. O que você está fazendo? Eu vejo assim que aqui nas minhas janelas, de vez em quando chove rotineiramente por um período, se acumula água, né? Na janela. E aí eu descobri que tem que enxugar
Porque às vezes aquela água fica acumulada, no outro dia faz sol, uma aguinha, não secou. Então, o que você está fazendo, né? A questão de uso de pesticida, tem pessoas que começam a cuidar e a botar veneno e isso, aquilo outro, só no seu ambiente, né? Em vez de ver a questão da comunidade, o cuidado, a dedetização do ambiente, do entorno, porque as coisas vêm para... E se você ficar botando muito veneno, hoje em dia nós sabemos que o uso indiscriminado de venenos causam leucemia e outros problemas mais respiratórios, né? Uma série de outras patologias. E assim também, né? A falta de respeito que nós temos com o meio ambiente causa invasão de micro-organismos, né? A história tem comprovado isso. Nas épocas passadas, historicamente, história natural das doenças, a gente vê que assim aconteceu. A tuberculose, que hoje é uma gripe forte, o bacilo de coco, muita gente morria jovem por conta disso, quando se descobriu, né? Existe toda uma história de um desenvolvimento de não cuidado, de não interagir com o meio ambiente que alimentava a bactéria. Coisas que estão voltando hoje, a gente não sabe por quê, né? Com tanta evolução que a gente tem, é uma coisa a se pensar. Assim também a questão da dengue. Por que a gente não consegue vencer o mosquito? Por que a gente não consegue vencer as coisas que vão ao longo do tempo surgindo, como agora, outro desafio para a humanidade, né? É planetária. O Covid-19, o coronavírus. O quê? De onde vem? É um vírus, é um micro-organismo ínfimo, patogênico que está dizimando uma grande parcela da humanidade. Vamos pensar nessa questão do cuidado. Cuidado com o meio ambiente que nós vivemos. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, certo? A gente faz como aquele beija-flor, sabe? Levando a gotinha d'água, colaborando, deixando no oceano, para que o oceano, os mares não se acabem, né? Afinal de contas, a gente vive. Tem duas coisas que a gente não consegue viver sem o ar. Que esse ar seja puro, né? Então, colaboremos com o meio ambiente. E sem água, né? Então, cuida, protege a tua mãe terra, a nossa mãe terra. Assim, você estará cuidando de você, da sua família, certo? Você e sua família. Então, tudo bem aí? O homem não respeita a verdade, descuidamos muito, o equilíbrio de Deus é perfeito, exato. Pela falha, né? Pela falha de nós não cuidarmos bem, não obedecermos às leis naturais, nós pagamos um preço muito alto. Temos pagado um preço muito alto quando a gente só se preocupa com a materialidade, quer dizer, só com os ganhos, com os bens financeiros, a questão da economia, a gente paga um preço muito alto, certo? Quando a gente foge das leis naturais, a gente não tem o respeito às leis humanas, né? As leis, e também as leis civis, as leis sanitárias. A ciência a gente tem que observar, sempre seguir o que a ciência está falando, porque a ciência veio para poder nos ajudar a avançar e que ela seja utilizada
da melhor forma possível para a nossa evolução, né? E essa evolução com saúde, com equilíbrio do nosso sistema. A gente vai terminando aqui, cada um fazer um pouco, exatamente. Cada um, né, cumprindo, fazendo, colocando seu tijolinho, né? Cada um sendo uma luz. E a gente sendo luz, a gente ilumina, né? A gente ilumina. A gente é uma constelação. Meus queridos, minhas queridas, nós estamos aqui concluindo, né? Tá tudo bem? Tem alguém que quer dizer alguma coisa ou perguntar? Ficou tudo claro? Um beijo, Tis querida. Nós vamos continuar sempre conectados aqui, viu? Eu estou muito feliz hoje, né? Por nós estarmos aqui. A gente vive em ciclos e a gente sempre tem que ouvir o nosso corpo, a gente tem que conversar com o nosso corpo, se descobrir, mudar se necessário for, continuar com as coisas boas, né? E saber aproveitar os fins dos ciclos e os recomeços de novos ciclos. Sempre no sentido de seguir à frente e seguindo em direção com a vista elevada para o alto. Que vocês todos tenham uma excelente semana, aproveitando aqui esse momento de trocas com vocês. Muito obrigado por estarmos aqui nesse momento de troca, esse grupo tão seleto que a gente tem todas as terças-feiras, esse momento de conversar. Não coloca aí, Afonso. Um beijo grande. A live fica salva para quem está chegando agora, certo? E que a gente possa estar assim juntos ainda por muitos e muitas terças-feiras, por muitos e muitos dias. Beijo no coração de vocês. Até amanhã para alguns. Tchau.